Olá pessoal, estaremos hoje então na nossa aula de revisão. Na nossa primeira aula de revisão vamos recapitular na verdade sobre os fundamentos da ética lá ao início da nossa aula. Ética, o que é moral, o que são infrações éticas, certo? Então só para relembrar, recapitular, a moral, como nós vimos, é aquele conjunto de regras que é aplicado no nosso cotidiano, né? E é usado para orientar o indivíduo, nortear as ações e seus julgamentos. Então, é por meio da moral é que nós temos o direcionamento daquilo que é correto, do que é errado. É o que direciona, na verdade, o ser humano a ter condutas, a ter práticas coerentes, práticas condizentes com alguém que está dentro de uma sociedade que precisa cumprir regras, tá? A moral, ela pode ser adquirida pela educação, pela tradição e também no nosso dia a dia, que é o nosso cotidiano. Nos traz lá a diferenciação daquilo que é certo e errado. Já a ética é um conjunto dos conhecimentos que são extraídos da investigação do comportamento humano ao tentar explicar as regras morais de forma racional, científica e teórica. Nada mais é do que uma reflexão sobre a moral. E aí temos aqui o nosso quadrado, que o nosso fluxograma, que traz uma diferença mais clara da ética e a moral. Enquanto a ética é um conjunto de valores sociais, igualdade, bem-estar social, já a moral é um conjunto de costumes, tradições e cultura de um grupo. A ética orienta o comportamento do homem versus homens, já a moral atua sobre o comportamento do homem na sociedade. A ética atinge a todos de uma forma universal e a moral atinge mais a grupos específicos. Se a gente está em uma localidade, está em um determinado lugar, uma determinada cidade, é a moral que julga, quem diz que aquele local, que aquela cidade, ela deve agir conforme aquelas regras, por isso que atinge de uma forma específica, diferente da ética, que é algo mais abrangente a todos, tá? E regulamenta de forma indireta todas as sociedades a ética e a moral mantém e aglutina sociedades distintas, tá? E aí partimos para o nosso conceito de ética profissional, que, assim como em qualquer profissão, precisa existir aí um código de ética, né, para que dentro dessa profissão, dentro da área, do local em que estaremos trabalhando, né, na empresa, nas clínicas, enfim, precisam ser seguidas regras, né, e essas regras elas são estabelecidas por meio do código de ética que está entrelaçado aí à ética profissional. Então, todos que têm uma profissão precisam ter uma ética perante ali a sua profissão no seu ambiente de trabalho. Então, o código de ética nada mais são do que essas diretrizes que norteiam as pessoas, atitudes e as posturas e ideais, tá? Então, ser ético nada mais é, ter ética profissional nada mais é do que agir dentro dos padrões estabelecidos, né? É proceder bem sem prejudicar os outros. Sim, voltando. Perdão que eu estava com a internet desligada. Mas voltando. E na lei do exercício profissional, nós temos lá no artigo 13º, né, definindo o que é que se constituem as infrações éticas. E, resumidamente falando, nada mais é do que o contrário da ética. Então, quando alguém age, né, tem um ato que atente contra os princípios éticos, que seja contra aquilo que o Código de Ética estabelece, a gente considera isso como infração ética, tá? E nas infrações éticas estão aí aglutinados o descumprimento dos deveres do ofício, pessoas que têm práticas, né, expressamente vedadas ou chega até lesar os direitos, né, reconhecidos de outras pessoas. Então, isso que é a infração ética. E nós aprendemos que, dentre as infrações éticas, nós temos as três principais: imperícia, negligência e imprudência. A imperícia, que é aquele que ele não tem o conhecimento, ele não tem a aptidão, né, na verdade, a qualificação, nem técnica, nem teórica para agir em determinada área, em determinada profissão, e mesmo assim, sem esses conhecimentos que são fundamentais, ele age, né, de forma errada, de forma errônea e trazendo até prejuízos a outras pessoas. Então, o imperito é aquele que não tem a capacidade, a qualificação técnica para determinada função, mas mesmo assim ele vai lá e age, ele está sendo imperito. Já a negligência, nós também já sabemos que
é aquele termo que nós utilizamos quando alguém age com falta de cuidado, com desleixo, com falta de atenção, né? E não toma as devidas precauções, e isso acaba gerando um transtorno, um desconforto e trazendo riscos também às pessoas que rodeiam quem age com negligência. Já a imprudência é o ato que age perigosamente, né? Falta de moderação, às vezes sabe até as regras, sabe até as leis, mas viola mesmo assim, com intenção de causar um dano, intenção de causar algo errado. Então a pessoa, mesmo sabendo do que é certo, sabendo das regras, das leis, ela infringe essas regras, ela vai estar sendo uma pessoa imprudente. Esse é o conceito de imprudência, tá? Aprendemos também o conceito da bioética, né, o que é um campo, né, de estudo onde são abordadas questões de dimensões morais e éticas que relacionam pesquisas, decisões, condutas e procedimentos da área da biologia e da medicina que dão direito à vida, né? Então, o conceito de bioética, ele na verdade ele é interdisciplinar, envolve muitas áreas como biologia, direito, filosofia, ciências exatas, ciência política, deixa eu ver, a própria medicina mesmo, meio ambiente, né, e etc. Então, esse é o conceito da bioética, nada mais é do que a ética em favor da vida, né, porque bio, vida, e ética, nós já aprendemos o conceito, então é a ética ao favor da vida. E temos aí 4 princípios fundamentais, né, da bioética, que nós aprendemos: o respeito da autonomia, não maleficência, beneficência e justiça. O respeito da autonomia nada mais é do que garantir com que o paciente ele tome decisões que dizem respeito à sua própria vida, né? Então, ele precisa ter esse direito de decidir sobre as condições, as questões que envolvem a sua própria vida. Quando a gente dá esse direito ao paciente, a gente respeita esse direito, estamos automaticamente dando autonomia e respeitando o princípio da autonomia daquela pessoa ou do paciente, se for um caso de relação médico-paciente, né? Já o princípio lá vamos falar da beneficência primeiro, ela refere-se o quê? A obrigação ética de maximizar o benefício e minimizar o prejuízo. Então, nada mais é do que eu garantir a um paciente, por exemplo, garantir o máximo de benefícios e o mínimo de riscos e prejuízos àquele paciente. Então, o profissional, ele deve ter a maior convicção, né, e informação técnicas possíveis que assegurem ser o ato médico benéfico ao paciente, né, a ação que faz o bem. Já o princípio lá da não maleficência, esse aí estabelece que a ação do médico deve sempre causar o menor prejuízo, né? Ou agravos à saúde do paciente. Então, eu como profissional, eu garantir o mínimo de risco, o mínimo de prejuízo, de danos, né? Ou agravos à saúde do paciente. Ou seja, é uma ação que não faz o mal, certo? Já o princípio da justiça, o que quer nos dizer, né? Ele, na verdade, estabelece como condição fundamental a equidade, né? Nós vimos que justiça tem o mesmo termo do que equidade, que difere de igualdade, né? Então, é a obrigação ética de tratar cada indivíduo conforme o que é moralmente correto e adequado, né? De dar a cada um o que lhe é devido. Dar aquilo que o outro, ele necessita, aquilo que ele precisa, né? E não se tornar igual para todos. Então, assim, o médico, no caso da medicina, por exemplo, ele deve atuar, né, com imparcialidade, evitar ao máximo que tanto aspectos sociais, culturais, religiosos, financeiros, né, ou até outros aspectos interfiram nessa relação do médico, né, paciente, certo? E aí nós temos também, podemos citar aqui alguns exemplos práticos dentro da área da saúde, né, da área da medicina. Um exemplo bem simples é um paciente que tem um risco, né, eminente ali de vida, ele tem o risco de morrer ali, e aí se justifica, né, a aplicação de medidas salvadoras ali para aquele paciente, como, por exemplo, uma diálise, um paciente com problema no rim, a necessidade de uma amputação para que ele consiga sobreviver, uma ventilação assistida, né, um transplante, enfim, mesmo que isso traga algum sofrimento, ali ao paciente, mas a gente prevalece o princípio da beneficência sobre o da não maleficência, né? Então, eu sei que aquela ação vai trazer um risco, assim, na verdade, nem um risco, vai trazer um dano, mas é um dano mínimo, né? Colocando na balança diante da morte. Então, eu preciso prevalecer
o princípio da beneficência nesse momento, que é garantir aí o máximo de benefícios e o mínimo de danos, de prejuízos ao paciente, né? Então, nesse primeiro objetivo aí, nesse primeiro momento, o nosso objetivo é a preservação da vida. Já em uma condição, né, quando o paciente ele está em uma fase de morte inevitável e a cura já não é mais possível, a gente já sabe que ele está ali em risco de vida, na verdade só está esperando a hora da morte. Não há nada que possa fazer, né, para ele obter a cura. Então, nesse momento, a gente vai prevalecer o princípio da não maleficência sobre o da beneficência, ou seja, tomar medidas que vão proporcionar ali o alívio da dor do paciente na primeira instância. Então, se a gente for instituir nessa fase um tratamento mais agressivo, né, tentando a cura, mesmo sabendo que a gente não vai obter, como por exemplo um transplante, além de ser ineficaz o procedimento, a gente vai trazer mais sofrimento ao paciente. Então, nesse momento aqui, o objetivo não é mais salvar a vida do paciente, porque não tem mais o que fazer, mas é dar o maior conforto a ele naquele momento, né, prevalecendo aí, então, o princípio da não maleficência, que é garantir agora o mínimo de danos e prejuízos ao paciente, já que ele se encontra em uma situação crítica, certo? Então, nós já fechamos aqui essa parte da ética, da bioética, das infrações e falamos também um pouquinho sobre o comportamento, como nós, como seres humanos, né, como pessoas dentro de uma sociedade, somos seres sociáveis, precisamos ter comportamentos ideais, adequados na nossa profissão, no nosso ambiente de trabalho, né? E precisamos identificar, resolver conflitos que temos dentro de nós, observar como é que o nosso comportamento influi nas outras pessoas, né? Devemos evitar a tendência à frustração. Aprendemos um pouquinho sobre inteligência emocional, que precisamos ter o nosso autoconhecimento, conhecer um sentimento em nós mesmos, ter um controle emocional, ter um controle daquele sentimento, né, adequando para a nossa situação e reconhecer também as emoções em outras pessoas, né? Temos também, falamos também um pouquinho sobre a inteligência interpessoal, a organização de grupos, a empatia, né? O tipo de inteligência que essa já não é mais sobre si próprio, mas a inteligência que gira em torno das pessoas que estão ao nosso redor, né? A habilidade de entender outras pessoas, o que motiva, como trabalham, a organização de grupos, né? Alguém que sempre se destaca com a habilidade essencial de liderança, né? Que envolve a iniciativa e coordenação de esforços de um grupo, e a empatia, que nada mais é do que a capacidade de entender o desejo, os sentimentos, o que está ocorrendo no interior daquela pessoa, e ter a empatia, né, para saber lidar com essas situações e entender sempre o outro. Com tudo isso, a gente consegue, né, uma autorrealização, conseguimos chegar onde nós queremos, né, a partir do momento que sabemos utilizar a inteligência pessoal, a inteligência interpessoal, ter o nosso comportamento adequado, ideado, conseguimos, né, ter a nossa autorrealização. E também destacamos aqui alguns aspectos fundamentais que precisamos ter na nossa comunicação, no nosso modo de falar, no nosso modo de ouvir, na nossa postura, no nosso comportamento, que precisam ser ideais, adequados ao ambiente que nós estamos ali convivendo, é um ambiente de trabalho, tá? E aqui eu vou passar sobre rapidamente, porque nós já vimos isso em sala de aula, tá? E nada mais é do que um programa para crescimento, né? Respeitar a si, a todos, manter o equilíbrio, tirar das nossas vidas os comportamentos errados, críticas destrutivas, preservar a paz, tranquilidade, valorizar a experiência que nos é dada, reconhecer o nosso erro e sempre tentar consertar, né? Porque o mais importante mais importante do que reconhecer o nosso erro, além de reconhecer, não é tornar a fazê-lo, né? Pensar sempre positivo, ter sempre uma boa postura corporal, afastar as más companhias, buscar exemplos de pessoas bem-sucedidas. Então, todos esses pontos positivos aqui que a gente pode destacar, né, em relação as nossas condutas, nossa postura, nosso comportamento, para sermos sempre pessoas melhores, tanto individual como no ambiente de trabalho, estando em meio coletivo, né, trabalhando juntamente com pessoas, certo? E essa aqui foi a nossa revisão primeiro conteúdo, primeira aula, e espero que fique tudo claro para vocês, certo? E que vocês façam uma boa prova.